Oi, eu sou a Letícia. Temos aqui um novo integrante também da bancada. E aí? Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Jonathan, prazer estar aqui com vocês. Conosco também sempre o professor Gabriel aqui monitorando sempre. Olá, turminha. Bom, hoje convidada super especial, né, Matheus? Demais. Pô, na verdade, dois convidados, né? Porque o Jonas está estreando hoje aqui, né? O Jonas é aluno do primeiro ano, entrou agora no processo seletivo no meio do ano, né? E já está fazendo parte da revista. Ótimo. E quem que é a nossa convidada hoje, Matheus? Eduardo aí. E Silas, que pronuncia. Pode, se você quiser pular, pode pular, mas Tá. a Eduarda e Cila mesmo. Estamos aqui hoje com a Eduarda Ferreira Lopes. O currículo dela é tão grande, eu vou ter que dar uma colada aqui. Ela se formou em Relações Públicas pela Unesp de Bauru. Ela fez mestrado em Comunicação e Poética pela Unesp de Bauru também. E é doutorada em Educação pela Unesp de Rio Claro. Muito obrigado, Eduarda, por ceder um pouco do seu tempo para falar com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Oi, galera. Estou aqui para participar desse super momento do nosso curso. Bacana esse projeto de vocês, adoro. Então, eu queria saber do que se trata a sua pesquisa no doutorado. Bom, a minha pesquisa no doutorado se trata de identificar a cultura digital dentro da sala de aula dos universitários. Como professora quase 18 anos, né, 19, quase 19, eu comecei a perceber que vocês, universitários, nos últimos anos, trazem novos dispositivos para a sala de aula, né, um celular, iPad, computadores avançados, enfim. E até então isso não acontecia, até 5, 6 anos atrás isso não acontecia. Então, a minha pesquisa de doutorado visa identificar até que ponto esses dispositivos e de que forma eles contribuem para a sala de aula, para o aprendizado de vocês, né? Para isso, eu fiz uma pesquisa imensa nas teses e nas dissertações e descobri que as pessoas só estudam um outro lado, como o professor usa isso. Né? O professor usa o celular de tal forma, o professor usa o computador de tal forma. Mas ninguém nunca foi perguntar para os universitários como eles usam os seus aparelhos para isso, né? Então, a minha pesquisa é descobrir como vocês usam, é entender a cultura digital dentro da sala de aula. Se fala muito em cultura digital, né? Se fala muito que os universitários usam isso, mas ninguém sabe como, ninguém tem número, né? E ninguém tem profundidade disso. Então, até que ponto isso influencia no comportamento, até que ponto isso ajuda num trabalho, até que ponto isso dispersa a atenção ou não, traz novas informações, né? Porque também tem sempre um lado mais negativo, né? As pessoas falam assim, todo mundo com o celular na sala. Já passou o momento que o celular atrapalha, né? Então, o celular não atrapalha mais, o celular já está ambientado. No nosso cotidiano, o celular existe, né? Basta olhar aqui nessa mesa. Então, não dá para a gente achar que ele atrapalha dentro da sala de aula. Nós temos que descobrir como vocês usam isso, porque faz parte. Nós, professores, temos que nos adaptar a isso. Virou uma ferramenta agora. É uma ferramenta. Eduardo, quais foram as principais transformações que você percebeu ao longo desse tempo a tecnologia avançou na sala de aula? Olha, eu acho que o aluno de hoje, nós sempre tivemos um histórico de aluno diferenciado, porque um curso de comunicação traz um aluno mais antenado, um aluno que presta um pouco mais atenção no que está acontecendo no mundo, né? Um aluno um pouco mais que busca coisas novas, né? No caso dessa transformação de tecnologia, a tecnologia só nos ajudou, né? Nos trabalhos, a gente vê um progresso em qualidade, a imagem digital ela tem uma qualidade, a forma de edição, a forma de captação. Vejam isso, né? Anteriormente, as novas tecnologias, a gente não estaria ao vivo, né? A gente não estaria hoje captando isso dessa forma, né? Nós estaríamos num estúdio que depois ia para uma edição, depois ia para uma exibição, né? Então, o tempo e o espaço, eles são reduzidos nessa era digital, né? E para o nosso aluno, o que eu acho? Facilidade, né? O aluno do nosso curso é um aluno que, em sua maioria, ou viaja para cá, ou trabalha, né?
ou faz estágio, enfim, precisa ajudar financeiramente a opção para poder estudar. Então, o que acontece? A nova tecnologia otimiza o tempo. Ele está no seu trabalho, no intervalo ele vai lá, olha o que o grupo precisa, responde para o grupo, baixa um texto, né? Que antes o aluno precisava chegar e ir lá no Xerox, ficar na fila, né? Que os meninos do Xerox me perdoem, mas isso diminuiu, né? Os textos são em PDF, vocês baixam, podem ler no ônibus, né? Você tem isso na mão. E é muito comum em aula, a gente passa o texto, né? E o pessoal acompanha pelo celular a aula. Sim. Então, às vezes, né, mais informa, o pessoal fica todo mundo no celular, mas eles estão acompanhando o texto, estão fazendo marcações. Até os aplicativos ajudam bastante a isso, né? Uma fala do professor, então ele consegue incluir, gravar. E a rapidez, né? Na semana que eu divulguei, nós fizemos uma viagem para Publicis, vocês sabem. Eu divulguei às 7h10 para 7h. Às 7h40 não tinha mais vaga, né? Eu divulguei por e-mail, por WhatsApp e no nosso grupo do Facebook. Anteriormente, eu ia ter que passar em sala de aula porque não era todo mundo que tinha e-mail, né? O e-mail não estava disponível nos celulares, né? Então, isso ia demorar, né? Uma viagem dessas, vagas iam acabar em 2, 3 dias, depois de eu passar, né? Então, a grande mudança que eu percebo nesses anos, 18 anos, é a rapidez. E isso é muito positivo, tá? E engajando tendo uma pergunta que eu não sei se os colegas vão fazer ainda mais. Hoje, você acha mais prático estar falando com os alunos através do Facebook ou ainda por e-mail? Olha, eu mantenho, não sei se vocês já perceberam, eu mantenho algumas coisas. O nosso grupo no WhatsApp, o Facebook e o e-mail. Eu mantenho o e-mail por receio de alunos que talvez trabalhem em algumas empresas onde o Facebook e o WhatsApp não são permitidos, né? Então, a gente sempre envia o e-mail, mas sem dúvida o Facebook e o WhatsApp têm uma rapidez maior. Até por isso, há alguns anos atrás nós montamos o grupo, né, do WhatsApp e do Facebook, por rapidez. Mas ainda existem alunos que não têm acesso durante o dia por limitações, né? Às vezes de internet ou às vezes porque as empresas não permitem. Então, eu mantenho o e-mail, mas percebo que o e-mail tem cada vez menos sido lido, né? E na minha pesquisa, que eu vou qualificar em breve, apresentar em breve, um dos dados é que o e-mail existe, sim, as pessoas têm e-mail, mas ele é bastante usado para questões formais, né? Então, neste caso, eu dou um recado formal para vocês. O aluno, às vezes, ele prefere me mandar um WhatsApp, né? Tanto é que quando tem questões formais, pedidos de alunos, eu falo, olha, você me manda um e-mail? Então, por quê? Porque no WhatsApp eu não consigo redirecionar isso para dentro da instituição, para os setores responsáveis, né? Porque o e-mail é um documento mais formal, né? Mas para algumas formalidades ele ainda é necessário, né? Para outras, a rapidez de você mandar recado, sem dúvida o WhatsApp e o Facebook são fantásticos, né? Não dá para a gente não usar. Eduardo, continuando nessa linha aí de pergunta, você estabelece um contato muito direto com os alunos, onde eles possuem seu e-mail, WhatsApp, Facebook, e os alunos também podem ir até a sua sala a qualquer momento. A maioria dos coordenadores tem, sim, um contato com os alunos, mas é um contato menos aberto. Por que você dá toda essa liberdade para os alunos? Primeiro porque eu gosto. Porque os meus alunos acabam virando amigos. Eu acho o seguinte, nesses anos todos, né? Eu só ganhei alunos e só ganhei pessoas importantes na minha vida e amigos. Mas profissionalmente, eu acho que quando o aluno tem mais acesso a você, as coisas se resolvem com mais rapidez, né? Então, se você tem lá um problema e você precisa da minha ajuda e eu não estiver disponível, né, esse problema pode crescer, né? Então, se você estiver mais próximo, você pode ir lá e a gente resolve enquanto esse problema é... E quando eu falo problema, às vezes é uma dúvida de estágio. Ontem eu atendi uma aluna com uma dúvida de estágio, né? Que talvez se a gente não tivesse batido com esse papo ontem à noite,
isso ia crescer na cabeça dela, né? Então, eu acho que é uma questão de postura mesmo minha, eu gosto, eu não tive experiências desagradáveis, né? Então, eu não posso dizer que os meus alunos me incomodam. De final de semana, raramente os alunos me incomodam, porque às vezes as pessoas têm medo disso. Eu vou dar meu WhatsApp, o aluno vai ficar me chamando. E quando me chamam e eu não posso responder, eu respondo mais tarde e digo, olha, me desculpa, eu estava em tal lugar e agora eu estou te respondendo. Eu acho que é assim que a gente deve tratar, né? Eu acho que é um caminho mais fácil, né? Primeiro é isso, eu acho que eu gosto de fazer amizades. E segundo, por isso, acho que facilita até o meu trabalho, né? Antecipa resolver um problema maior, ou ter um aluno com uma dúvida maior, ou enfim. Às vezes chegam coisas boas. Ontem uma ex-aluna, que eu até para compartilhar com vocês, ela me mandou um texto que ela achou super bacana, assim, Du, compartilha no grupo do Face, né? Então, ela achou uma coisa bem legal para vocês, né? Então, você tem que estar aberto, isso já era bem tarde. Mas assim, respondi, tá bom, amanhã, olha, um beijo, obrigada, sabe? A gente conversou. Então, não é nada que incomode, né? Quando eu tenho, eu estabeleço os meus limites de horário, então quando eu tô dormindo, né? E não é só para os alunos, é para todo mundo, porque se você deixar o celular ligado, até seus parentes acham que podem ficar o tempo inteiro te mandando mensagem, né? Então, estabeleço horários. No horário que eu vou comer, que eu vou dormir, que eu vou cuidar da minha filha, eu vou cuidar da minha filha. E isso acontece naturalmente. Então, eu acho que essa facilidade vem de uma característica pessoal, mas também de uma rotina profissional que não me incomoda. Du, a gente deu uma pesquisada. Seu currículo é massivo, enorme. Fala um pouco, como é que você consegue conciliar todas essas coisas e ser uma esposa e mãe? Acho que ela podia falar um pouquinho da história dela na minha área, né? Também. Então, na verdade é assim, primeiro porque eu gosto. E acho que eu queria falar uma coisa, assim, depois se a gente extrapolar o tempo, vocês editam. Eu estudei sempre em escola pública, desde o meu pré até hoje no doutorado, né? Mas adoro a escola particular, porque eu vim trabalhar trabalhei em outras, mas trabalho numa que é conceituadíssima e de qualidade. Eu queria fazer veterinária, né? Eu queria ser veterinária no meu colegial. Aí eu fui trabalhar, porque minha família precisava que eu trabalhasse com 16 anos, né? E fui trabalhar como secretária, né, de um grupo de estudos, organizava eventos, organizava uma biblioteca e tal. Então, esse mundo da veterinária foi ficando um pouco distante, porque eu comecei a trabalhar numa outra área. Quando eu tive que prestar um vestibular, a minha mãe, né, viúva, meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, eu já tinha um irmão que estudava em Bauru, fazia design. Ela falou, olha, eu não consigo manter 2 filhos em cidades diferentes, então você precisa fazer uma faculdade, escolha uma coisa que tem lá, né? A primeiro momento alguém pode falar, nossa, que tragédia. Mas eu sempre fui uma pessoa que tentei encarar a vida de uma outra forma, acho que até porque perdi o meu pai muito cedo. Então eu falei, tá bom, vou, né? Ratei um pouco, mas fui, escolhi. E aí, neste momento, alguém que trabalhava comigo, foi um anjo da guarda, né, que a gente tem anjo. Ele falou, vai fazer comunicação. Eu fui fazer, né? E adorei. Na verdade é isso, né? Eu acho que eu descobri uma coisa que eu não conhecia, né? Acho que a veterinária era uma tendência de criança, porque eu morei em sítio, então, mas não era o que eu queria ser. Hoje, se você me perguntar se eu faria veterinária, eu não faria, não faria. Bom, né? Tem um curso aí, né? Mas eu não faria. E aí fui, adorei. Então, aí a minha rotina na faculdade foi legal, eu tinha que fazer estágio, eu tive que ter bolsa da FAPESP, porque eu precisava financeiramente, então eu fui bolsista da FAPESP.
eu tinha que buscar dinheiro para me sustentar numa cidade, para ajudar a minha mãe a se sustentar. Então, sempre fiz estágio, mas curti muito também, aproveitei todas as vertentes da faculdade. Fui uma boa aluna, não era 10, mas eu fui muito boa, sou lembrada até hoje, os meus professores me conhecem. Eu saí bastante, passei bastante, conheci Bauru, curti a cidade, curti a vida universitária. No outro dia de manhã eu estava lá no estágio, responsável por todos os estágios que eu passei, todos eles eu tenho relação até hoje. E aí fui construindo. Quando eu cheguei no último ano, como eu tinha bolsa da FAPESP, que é uma das instituições mais credenciadas e mais renomadas para ter bolsa, e exigentes também, né? Se o seu relatório não tiver, né, certinho, cortam a sua bolsa. O meu orientador, né, que eu falo que são pessoas que a gente se aproxima, que me deu talvez essa liberdade que eu dei para os meus alunos é isso, né? Hoje a neta dele me chama de tia, então, por isso, né? Ele também, a esposa e ele foram meus professores, os dois foram meus professores. E aí eles me disseram, por que você não faz um mestrado? Eu acho que você tem característica, né? Então, ele me falou isso. E eu fui fazer, conversei com minha mãe, se aguento mais um pouco o custo, né? Ela falou, a gente começa a fazer empréstimo e vai, né? Porque eu trabalhava free para esse professor, que tinha uma consultoria, então eu já trabalhava com ele. Então, era assim, eu ia fazendo bico. Gente, eu fiz de tudo. Se vocês pegarem, porque eu não tiro do meu currículo, tem um monte de lugar que eu trabalhei durante a faculdade. Trabalhei em buffet para ter um salário fixo, que não tinha nada a ver com o curso, mas eu tinha bolsa da FAPESP. Então, assim, eu fui me virando. Trabalhei na Petrobras, fiz estágio em vários lugares. E isso aconteceu no mestrado também, né? Então, eu acho que tudo que eu faço hoje é, primeiro, porque eu gosto. Nada do que eu faço me incomoda. Nada é um peso, né? Eu só faço coisas que eu acordo feliz por fazer, né? Por ter essa característica, e eu acho que a formação de publicidade, de jornalismo, ela traz muito isso, o aluno precisa perceber, por ter esse leque de opções de coisas que você pode fazer, eu fui me organizando, né? Então, eu sou uma pessoa organizada no meu dia a dia. Né? O que é organizado? Eu acordo cedo e durmo tarde. Primeira coisa, ninguém consegue fazer as coisas se dormir bastante, tá? Mas também já era uma característica pessoal. Eu também já não gostava, eu falava que dormir era atraso de vida quando eu era adolescente, mas isso era para falar para minha mãe porque eu queria chegar tarde, lógico, né? Então, eu durmo pouco, mas isso também não me incomoda. Tá? Não me deixa estressada. Vocês nunca me viram berrar, sabe? Eu não saio do... Difícil. Nossa, é verdade. Olha, todo esse tempo... eu fui aluno do Eduardo, né? Então, eu fui da terceira turma. Precisa me cutucar muito. Nunca vi, sério, eu nunca vi Eduarda gritar ou perder assim a razão. Eu brinco que eu tenho Nunca. Olha, se um dia eu ver isso acontecer, acho que a perninha vai até tremer, porque isso é algo inédito, né? Cara de brava eu tenho, mas eu não sou. Eu sou pessoa do bem. E aí, o que acontece? Eu me organizo, tá? Então, acho que são alguns fatores. Eu gostar, eu estudar, né? Quando eu entrei aqui, eu era muito nova, então eu tive todo o apoio da instituição, né? Da reitoria, do professor Felipe, do professor Mivaldo, que faleceu há 15 dias, e vocês sabem, né? E foi, lógico, meu mentor aqui dentro, porque era chefe do departamento, e era uma pessoa tranquila, e foi me ensinando a ser mais tranquila. Na verdade, a grande lição que ele, além de tudo burocrático que ele me ensinou, foi me ensinar a ser mais tranquila ainda, para poder me organizar. Então, eu me organizo, né? Quando eu vou para uma nova empreitada, eu sento e penso como eu vou fazer. Tá? Então, acho que é por isso que eu dou conta de tudo isso. E quando o curso de publicidade nasceu e como ele foi proposto para você? O curso de publicidade começou em 1998. Quem fez o projeto foi o professor Gino Giacomini Filho, que é da USP, é autor de livro. Neste período, eu estava terminando o meu mestrado e não estava na cidade. Neste ano eu fui convidada a dar aula de pesquisa,
Depois terminei o meu mestrado, eu trabalhava em outras instituições e como eu sou daqui, lógico que eu trouxe meu currículo aqui. Fui convidada para dar aula de pesquisa. Quem coordenava o curso era a professora Fábia Dejavitz, esposa do professor Gino, que ficou aqui para coordenar no primeiro ano. Mas ela entrou no doutorado na USP, né? E não podia, mas não ia dar, não ia ter como ela vir para Araraquara. Então ela me indicou para coordenação e a reitoria aceitou e aí eu estou. E você não é apenas coordenadora, você também é docente do curso de publicidade e também auxilia em alguns outros cursos. Quais são eles e qual é a diferença entre coordenar o curso de publicidade e tomar conta desses outros setores? Tá, então deixa eu falar o que eu faço hoje aqui. Eu coordeno o curso de publicidade. Após o falecimento do professor Mivaldo, eu assumi a chefia do departamento. Eu coordeno os cursos de pós-graduação em comunicação e marketing e eventos e turismo, porque eu coordenei 10 anos um curso de turismo que nós tivemos. Eu acho que a Letícia deve ter visto no Lattes, por isso ela perguntou. Depois eu coordenei mais 2 um curso de eventos. Então, são 28 cursos de pós-graduação que nós temos. E eu coordeno um setor de produção de materiais do ensino à distância. Acho que é por isso que vocês assustam. É bastante coisa. É bastante. Misericórdia. Mas é assim, primeiro, ninguém faz nada sozinho, né? Eu faço porque eu tenho equipe, óbvio, né? Eu tenho equipe de professores qualificados. O curso de publicidade é a paixão, né? Por quê? Porque ele começou com a minha carreira, né? Eu era uma garota de 23 anos com mestrado e a Fábia falou, olha, eu acho que você tem perfil de coordenadora. E eu fui estudar para ser coordenadora, né? Porque também ninguém é super, hiper, né? Você precisa de equipe e você precisa de estudo, né? Logo depois, a reitoria me ofereceu, na verdade, eu também fui dar aula no curso de turismo, de pesquisa, de marketing, porque eu tinha feito um trabalho com isso na área de turismo. O turismo era uma coisa nova no país, né? A graduação em turismo. E a coordenadora também, ela é uma referência nacional em turismo, a professora Karen, ela também não ia poder vir mais para cá. Também me indicou para a reitoria. E a reitoria me chamou e falou, quer ficar com os dois? Você acha que você consegue? Eu falei, vou estudar, vocês me ajudam. E tive todo esse apoio. Hoje eu tenho uma biblioteca de turismo igual a minha de comunicação, porque eu fui estudar, né? Ninguém faz, assim, de novo, ninguém faz nada sozinho e ninguém faz nada sem estudar, né? E aí foi, né? Depois a gente começou com os cursos de pós, começou o ensino à distância em 2010, e são coisas que eu fui gostando, porque eu acho que a gente tem que ter coisas diferentes no currículo. Eu acho que você não pode se fechar e falar, isso eu não gosto, né? Então, paralelo, eu até tenho uma assessoria que eu presto serviços, mas eu vou me encaixando nos meus horários e nos meus tempos, tá? Eu cuido da minha filha, eu tenho meu marido e dá tudo tempo, né? Eu sou uma mãe super participativa, eu vou em todas as reuniões da escola, eu que levo ela, eu que pego ela. É uma questão de organização, tá? Então, aconteceu dessa forma. As coisas, cronologicamente, a instituição também foi crescendo, né? Porque a Uniara também foi crescendo. E aí, assim, você topa fazer um projeto novo? Vamos fazer, vamos estudar, né? Aí, assim, você topa coordenar? Eu coordeno, mas aí, então, eu vou me organizar, né? O setor de produção de materiais, por exemplo, é um setor de produção de materiais do ensino à distância. Tem um grupo de profissionais que está lá, fazendo o dia a dia. Eu coordeno, eu implantei, a gente era em 2 quando começamos, hoje nós estamos em 12, né? Porque também a escola foi crescendo, o número de cursos foi crescendo, tem alguns ex-alunos lá com a gente, né? Então, pessoas que também estão ali no dia a dia realizando, passam por nós todos os materiais do ensino à distância da pós-graduação e da graduação, que são mais de 300 cursos. Então, essa equipe monitora esse tanto de sala de aula, né? Para isso, a gente faz reuniões periódicas, a gente respeita horário. Então, organizado. Está organizado lá o sistemática. Eu acho que, assim,
eu gosto de sistematizar as coisas, por isso que dá certo. Planilha do Excel, para mim, é a melhor coisa que existe, gente. Eu não vi ser uma planilha do Excel, né? Então, as coisas foram acontecendo bem naturalmente, assim, profissionalmente, né? Na minha carreira, no crescimento da Uniara, e eu fui gostando de fazer, né? Se eu falar para vocês, eu sou uma pessoa cansada, eu não sou, mesmo dormindo pouco, né? Eu durmo pouco, também não é tão pouco assim, também eu durmo bem, mas eu não sou, né? Porque você sabe medir, talvez um dia eu durma menos, mas aí no outro eu durmo mais, né? Também nessa fase da vida a gente vai dormindo menos, eu menos. Eduarda, uma das mudanças aí do nosso curso, né, desde sua implantação, foi essa divisão agora semestral, né? Eu, como leciono no primeiro ano, já comecei com o pessoal a trabalhar de forma semestral. E eu queria perguntar para você, né, como nossos alunos vão estar ouvindo, né, o pessoal do terceiro, quarto, segundo ano, né, essa mudança semestral, por que ela ocorreu? É uma exigência do mercado? O mercado ele é muito dinâmico, a gente tem que se adaptar? Qual que é o que mudou com isso? Na verdade, a instituição pesquisou, né, e observa, né, nós temos uma reitoria muito atuante e observa características, perfil dos estudantes, perfil de instituições, e chega num momento onde o curso semestral atende a mais pessoas, né? Por quê? Porque às vezes você tem um grupo de pessoas que está terminando o ensino médio no momento e não quer fazer a decisão no final do ano e no começo do ano, e essa pessoa iria passar um ano aguardando. E às vezes ela consegue definir isso depois de prestar os primeiros vestibulares, de sentir a tranquilidade de ver os resultados, mas não dá tempo dela fazer a matrícula no começo do ano, então ela vem pro final do ano. E o currículo semestral, ele também flexibiliza conteúdos. Existem conteúdos, às vezes, mais rápidos que nós precisamos inserir e que num currículo anual, isso não aconteceria, tá? Eu vou dar o exemplo da sustentabilidade, que é a grade que o pessoal do primeiro ano já teve, né? Então, são tendências de mercado. Na verdade, a gente estuda muito para chegar a essa conclusão. Então a grade antiga, nossa grade antiga não é antiga, né? A nossa grade antiga já tem conteúdos de negócios digitais, já tem novos conteúdos que estão de marketing avançado, quer dizer, já está adequado ao mercado. Mas com a semestral a gente flexibilizou e colocou coisas novas, tá? Joia. Pessoal, se quiser fazer mais alguma perguntinha, porque o tempo... Acabou, né? Não, tá dentro, mas se alguém quiser encaixar mais alguma perguntinha... Eu queria saber como que funciona essa atualização da grade. Passa pelo MEC? Não, na verdade, a Uniara, hoje ela é universidade, antes como centro universitário, ela já tinha, todo centro universitário e toda a universidade tem autonomia para cuidar das suas grades, né? Lógico que existem no MEC as diretrizes curriculares nacionais. O que é isso? Se você entrar lá no site do MEC, todo e qualquer curso do país tem lá diretrizes curriculares do curso de publicidade, tá? Você tem que ler para montar e você tem que atender aquilo. Mas se a gente tem autonomia, a gente tem que atender porque o ENAD é em cima daquilo, que é a avaliação que os alunos fazem de 4 em 4 anos, que o governo pede para eles fazerem. E se tiver uma avaliação em loco do Ministério da Educação, eles vão pegar as diretrizes e vão verificar a sua grade, tá? Então, é um processo muito casadinho, né? O MEC tem as diretrizes, você tem a flexibilidade, mas dentro das diretrizes, né? E as atualizações foram acontecendo. Então, lá em 98, quando a grade foi montada, ela foi montada com um propósito, que era atender um consumidor. Ao longo dos anos, nós fomos alterando, né? Então, nós já estamos na 7ª grade, né? Nós fomos alterando e propondo coisas novas, né? Exemplo,
a fotografia digital, nós tínhamos a fotografia. Hoje, dentro da fotografia, já se trabalha o digital. Não precisou nem mudar grade aí, muda ementa, muda o que o professor vai dar em sala de aula. Quando chegaram as mídias sociais, nós inserimos nos conteúdos, mas já começamos a fazer um estudo de uma nova grade e elas passaram a ser disciplinas, né? Então, isso tudo vai sendo alterado conforme o mercado, porque o nosso grande intuito é que o profissional saia daqui, né, e seja um bom profissional lá fora. Não, o mais Então, atualizado possível. O mais atualizado. Acho que a gente nunca pensar que nunca é atualizado. Mas, assim, nós damos uma grade com os conteúdos existentes no mercado. E aí o aluno tem que sempre estudar para conhecer como que esses conteúdos estão se comportando lá fora, né? Então, o nosso trabalho de professor, de coordenador, na verdade, nas nossas reuniões, a gente pensa o tempo inteiro em o que está acontecendo lá fora e o que a gente traz para a sala de aula, né? Professor nunca descansa, né? Professor está sempre observando. E como a gente tem contato bastante com o mercado, com ex-alunos que estão fora, isso é muito bacana, porque isso já é um resultado. Então, os alunos que estão em São Paulo, lógico que as coisas lá às vezes se antecipam, né, as novidades. E quando eles conversam, esse relacionamento próximo faz com que a gente converse muito. E quando eles falam, olha, Du, aqui está acontecendo isso, olha, eu estou trabalhando com isso, né? Você já fica assim, não, peraí, eu preciso observar se isso não tem que vir para a grade. Né? Então, aí você fica observando como que vai ser esse comportamento e um dia você propõe a mudança da grade. Tá? Certo. Tá ok? Bom, pessoal, antes queria agradecer, né, agradecimento pessoal aí a Eduardo também, porque nós todos temos que agradecer, porque a CEMIC só existe porque a Eduarda teve essa ideia do projeto, né? Ela praticamente, o projeto estava pronto, né? Quando ela veio conversar comigo, tal, pra gente organizar, tava tudo prontinho, a gente só deu o nome e colocou para funcionar, né? Na verdade, o nome, inclusive, foram os alunos, né? Eu já expliquei do concurso e tal. E trabalhar, assim, com a Eduarda é muito tranquilo, porque ela está sempre aberta, assim, às ideias. Então, às vezes a gente ia com uma ideia nova, ou com algo interessante para fazer, ela nunca vai falar logo de cara não. Ela, estuda, tal, me traz uma proposta, me traz um projetinho um pouquinho mais detalhado, tal. E aí, às vezes, quando você faz esse projeto mais detalhado, você vê, tem um ponto aqui que às vezes não está interessante. Ponta solta. Uma ponta solta, que às vezes no embalo você na ideia quer fazer. Uhum. Então isso é muito legal, né? De todos esses anos, na verdade, eu fui contratado também pela Eduardo. Então, quando ela comentou do anjo da guarda, tal, né? O meu anjo está aqui, né? Eu fazia estágio lá na Publiária, eu comentei no programa passado com vocês, e surgiu uma oportunidade, depois, né, já estava formado, estava fazendo já a pós-graduação, né? E surgiu uma oportunidade, eu nem imaginava, de um professor, né, que ele precisou sair e tal, então ficou uma vaga aberta. E a sala da Publiária é exatamente do lado da sala da Eduarda. E aí ela me chamou para conversar, eu falei, vai pedir alguma coisa, vai ter uma semana de publicidade, a FEC ou algo assim, né? E eu cheguei lá e falei assim, olha, tem uma oportunidade aqui, você tem interesse? Você já se imaginou lecionando e tal? E aí você dá aquela travada, assim, nossa, né? Porque eu dava aula antes, mas era no curso técnico, que também era assim, a faculdade, né? Na época da faculdade, né? Hoje já é a universidade. Ela tinha um curso técnico, né? Que era no Colégio de São Bento, que inclusive era de turismo, que é a Nádia, se não me engano, acho que era a coordenadora na época, né? Isso, acho que deve ser ainda. E aí foi lá que eu tive um contato. Depois eu fui lá e ficava no Centro Paula Souza, que é industrial. Isso acho que passaram 1 ou 2 anos. Aí a Eduarda fez o convite. Nossa, na hora você trava, né? E aquela história, você fica com medo, fala, nossa, né? Já é um passo grande, né? Mas aí também ela me acalmou, falou assim, não, ó, eu te ajudo, se você tiver de dúvida. E aí as coisas foram acontecendo, então sou extremamente agradecido a ela também por isso. Turminha, então acho que já nosso horário tá ótimo. Muitas coisas para perguntar, né, Matheus? Só perguntar o contato dela. Opa, vamos finalizar o programa então. Eduardo, quem quiser entrar em contato com você, como que a pessoa faz? Ela pode entrar por e-mail, publicidade@uniara.com.br, ou me procurar no Facebook, Eduarda Sila Ferreira Lopes. O meu Facebook é quase profissional, né?
mandar um WhatsApp, né? E aí na página da Uniara tem, Tem, o meu celular, pode me mandar um WhatsApp. Ou me procurar aqui, eu fico aqui todas as manhãs e fico na unidade 8, que é a unidade do nosso curso, de segunda a quinta noite. Estou lá, à disposição. Muito bem, críticas, sugestões, elogios, por que não? Vocês podem entrar em contato pela cmq@uniara.com.br, achar nosso aplicativo, nossa, sempre confundo. Achar nosso podcast em qualquer aplicativo de podcast, tanto no Android quanto no iOS. Tudo bem? É isso, muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora como faz para parar aqui? Joia. Oi? Aperta o vermelho. De novo.